Olá, pessoal! Professora Bruna do Colégio Seduc. Hoje eu tenho uma história incrível para te contar. José Renato Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, interior de São Paulo, dia 18 de abril de 1882. Na sua infância, passou a maior parte do tempo na fazenda de sua família. Passava horas subindo em árvores, andando pela mata, e via Joaquina, uma senhora negra que pescava lá no ribeirão. Ele ficava imaginando como seria a vida dos peixinhos lá no fundo. Juca, ele se lembraria pelo resto de sua vida do ribeirão, da mata e de toda a sua vida lá naquela fazenda. Pensando na Joaquina, Juca criou tia Anastácia. Juca era uma criança que amava ler livros. Ele amava ler vários livros de aventura lá na biblioteca de aventuras. Ele também gostava bastante de escrever. Pois é, ele escrevia lá na escola. Sempre que podia, ele visitava a avó lá na fazenda, uma senhora muito doce, muito meiga e inteligente, e que deu voz a uma senhora muito conhecida, Dona Benta. Pois é, ele criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Se formou em Direito, mas não quis trabalhar como advogado e tornou-se escritor. Na escola em que ele estudava, ele tinha um professor de gramática muito curioso. Ele achava o professor bastante estranho, pois ele usava uma cartola. Isso inspirou um personagem muito conhecido, o Visconde de Sabugosa. Juca era mandão e resolveu mudar o seu nome para José Bento Monteiro Lobato. Tudo isso por causa de uma bengala que tinha as iniciais do nome do pai dele. Ele adorava fazer traquinagens, mas assumia suas molecagens. Parece outro personagem, não é mesmo? A Emília, muito bem. Ele criou assim, de personagens e lutou por suas opiniões e lutou por seus personagens, pois antigamente era impossível ter diálogo. Pois é, nesse mundo que você nasceu e que você expressa suas opiniões, pois é, antigamente não era assim não. Cansado de ouvir histórias estrangeiras, histórias que não era nem um pouquinho brasileira, ele criou várias histórias com linguagens simples, com personagens bem brasileiros, em cenários bem brasileiros, que é facilmente reconhecido por nós que nascemos aqui. Respeitava a inteligência das crianças e dos jovens. Todos no sítio têm voz, têm vez. Todos conversam e têm o diálogo de igual para igual. Convivem adultos e crianças em harmonia, né? Pois é, jamais se pensava em uma criança dizer o que pensava, né? O que passava na cabeça, não podia falar de jeito nenhum. Ele foi o primeiro a colocar o diálogo na frente, acima de todas as coisas, o diálogo entre adultos e crianças, tá? Algumas obras deles, do Monteiro Lobato, é bem conhecida, como por exemplo Urupês, Reinações de Narizinhos, Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele escreveu assim, de coisas. Ele não escrevia só para crianças não, mas ele escreveu muitas coisas que fizeram diferença no nosso cenário de literatura brasileira, ok? Olha só, no dia 18 de abril ele nasceu e é comemorado o Dia do Livro, e nós temos que valorizar, tá, a nossa literatura brasileira. Eu espero que você tenha amado Eu Ser Emília por um dia e tenha adorado conhecer um pouquinho mais sobre Monteiro Lobato.
Um beijo no coração. Tchau, tchau, crianças!